Será que esse é o sujeito? Não. Aqui é uma outra situação. Vamos ver alguém que tenha realmente agido. Pensa assim, quem é? Não acharam? Olhem a última ocorrência. Vocês estão ouvindo? Foi recuperada e quem vem depois? Pela polícia. Perfeito. Aí diz quem recuperou, certo? Então aí é realmente uma ação feita pela polícia. Por que vocês acham que não se identificou o agente nas outras situações? Pensem ali. Logo no título diz é preso, depois diz foi preso, foi detido, havia sido beneficiado. Por que a gente não diz quem foi que fez? Para não citar o nome? Às vezes pode ser. Nesse caso aqui, pode ser por outro motivo. O que vocês acham? Alguém está com o microfone aberto, gente. Fiquem atentos aí. Para não repetir, sim. Senão seria todos os casos aqui, seria o mesmo, né? Pela ênfase, ok. A gente pressupõe que quando a gente diz que alguém foi preso, a gente já pressupõe que seja a polícia, vocês não concordam? Não teria outra pessoa para prendê-lo, né? Outra instituição, digamos assim. Então, como é meio óbvio, eles não ficam repetindo. Só no final que eles falam que a quantia foi recuperada pela polícia. Até porque esse valor poderia ter sido encontrado por outra pessoa. E aí sim eles destacam quem encontrou. Certo? Continuando. Vamos para a voz reflexiva. Nessa voz reflexiva, nós temos aqui o exemplo. José Dirceu defende-se de acusações da Lava Jato. O que é a voz reflexiva mesmo? Vocês lembram? Isso, ele executa e sofre ação ao mesmo tempo, certo? Então, aqui, o José Dirceu defendeu. E defendeu quem? A si próprio. Então, as duas coisas ele fez, né? Ele fez e ele era o objeto dessa ação, tá? Então, ele fez e sofreu ação. Então, é o caso de ações como, quando a gente diz, eu me penteei, né? Que é uma coisa que a gente faz em nós mesmos. Então, são as ações realizadas em si mesmo, a voz reflexiva. Agora, vamos com a página 27. Memória. É um poema bem conhecido, do Carlos Drummond. E aqui a pergunta é: tornam-se insensíveis. Deixa eu ver aqui. As coisas tangíveis. As coisas tangíveis são aquelas que a gente consegue alcançar, sentir. Tornam-se insensíveis à palma da mão. Quer dizer, de repente a gente não consegue mais senti-las na palma da mão. Esse tornam-se insensíveis, ele é que voz? Reflexiva, perfeito. É claro que aqui é um poema, né?
um poema que está falando de uma forma poética, né? Porque assim, se a gente pensar filosoficamente, né, os objetos vão se tornando insensíveis, mas é um poema, né? Então eles podem. Então, voz reflexiva. Na 15, agora a gente vai dizer em que voz está cada frase, né? A aluna cumprimentou o professor. Que voz é essa? Ativa, perfeito, porque foi a aluna, né? Quem é o meu sujeito de cumprimentou? A aluna. Ela que realizou a ação, tá? Então, isso que a gente tem que pensar. O professor foi cumprimentado pela aluna. E agora? Voz passiva. Isso. Então, percebam o seguinte: quem é o sujeito da minha oração agora? Quem foi cumprimentado? O sujeito é o professor. Perfeito. Agora, quem é o agente da passiva? Quer dizer, o agente é aquele que realiza a ação. Quem realizou a ação? A aluna, tá? Então, o sujeito, ele é passivo, ele só recebeu a ação. Ele não agiu. Por isso que a gente diz que é voz passiva. O caçador feriu-se. Que voz é essa? Reflexiva, né? Quer dizer que ele machucou-se a si mesmo. Então, é sempre divertido filosofar um pouquinho com a linguagem, né? Às vezes a gente vê duas pessoas trombando lá e se machucando, tipo num jogo de futebol, né? E aí a gente vai dizer fulano se machucou ou machucou-se. Às vezes não é nem que ele quis fazer essa ação em si mesmo, mas a gente usa a voz reflexiva nesses casos, né? Mesmo que alguém tenha trombado nele de forma indevida. 16. Assinale a opção em que o pronome me tem valor reflexivo. Em que frase o me é usado na voz reflexiva? Vamos lá. Não fumava em nenhum livro com força de me prender. Que voz é essa? O me ali, tá na voz reflexiva aqui? Vamos lá, outra. O ar frio da madrugada dava-me sono. Um incidente qualquer me desviava deles. Trancava-me no quarto, fugindo do aperreio. Era a única coisa que me seduzia ali. Qual dessas é voz reflexiva? Giovana vota na D. Mais alguém? Concorda, discorda? Muito bem, Giovana, está certo. Porque ali a ação é eu, né, trancava a mim mesmo no quarto. Né? Essa é a ideia aí dessa frase. Olhem nas outras. Na letra A, nenhum livro com força de me prender. É o livro que não me prende. Não sou eu que não me prende, né? Então, é o livro que não me prende. Na B, então, quem é que me dá sono? É o ar frio da madrugada. Não sou eu. Então, tem um sujeito. Não sou eu que faço isso em mim mesmo. O ar frio é que dá sono em mim. Na C, é um incidente que me desvia. Então, o sujeito é um incidente. E na E, era a única coisa, aquilo, alguma coisa, que seduzia a mim. Então, não sou eu. É essa coisa. Entendeu, Gabriel? Que era o ar frio e não eu, que dava sono. Ah, ok. Na 17, procurem aí, eu vou ler o poema, vocês achem a voz reflexiva. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Ok, vamos prestar atenção. O Gabriel usou ali o se fico ou
passo. Mas esse se ali, ele é uma partícula que indica uma condição. Não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo, tá? Mas em qual que ela faz algo em si mesma, tá? E aí é o me desfaço, que seria ela desfaz a si própria. Então a gente tem que cuidar para não achar que toda vez que aparece um pronome é voz reflexiva, né? A gente tem que procurar saber se a ação está sendo feita sobre si mesmo. Ok? Podem colocar dúvidas aí. Nós vamos para a página 31 agora, tá? Agora faz sentido? Ok. 31, em Organize as Ideias, a parte de cima ainda, é sobre as vozes verbais, que na próxima semana nós vamos ver a concordância verbal, tá? Então, vozes verbais. E aí, no lado, na coluna do lado, vocês têm que completar com a que corresponde. E aí, vamos ver. Os agentes da lei prenderam os suspeitos. Que voz é essa? Ativa, passiva ou reflexiva? E se for passiva, tem que analisar em analítica ou sintética. Lembrando que a forma analítica é aquela mais longa, né? Que a gente usa, foi detido, foi preso. A sintética é aquela usada com o se, né? Prendeu-se, né? Não sei. Então, os agentes da lei prenderam os suspeitos é voz ativa, porque, muito bem, Júlia, porque o sujeito é que realizou a ação. Certo? Foram os agentes da lei que prenderam. Meu sujeito é ativo. A próxima. Poucas testemunhas foram ouvidas naquele dia. Então, eu tenho foram ouvidas. Quem é o meu sujeito? Isso, as poucas testemunhas, né? E então elas sofreram ou realizaram ação? Sofreram, perfeito. Então, vós. Se eu tenho um sujeito paciente, ele sofre, voz passiva, e o Gabriel já completou aí. Analítica, porque eu tenho o verbo auxiliar, né, a forma mais longa, foram ouvidas. Então, vocês vão marcar 2 e 4, tá? Voz passiva e passiva analítica. Então, vão 2 números aí. A primeira é número 1, a segunda é 2 e 4. Terceira, a notícia foi recebida com tristeza por todos. Pode ter mais de uma, tá? Então, vamos lá. Quem é meu sujeito? Foi recebida. Quem foi recebida? A notícia, perfeito. A notícia é o agente ou o paciente aí? Agente junto, né? Mas você acha que a notícia está agindo aí? Ó, a notícia foi recebida com tristeza por todos. A notícia é o sujeito, mas quem recebeu essa notícia? Todos, isso. Voz passiva. Foi recebida, que tipo de voz passiva? Pode repetir a resposta, tá, gente? Não precisa ficar com medo, não.
Vamos lá, vamos lá. Dois e quatro novamente, perfeito. Voz passiva analítica, isso. A próxima. Buscam-se novos talentos musicais. E agora? Eu tenho o verbo buscam-se. 3, voz reflexiva? Mas quem faz ação em si mesmo? Pensa bem. Passiva sintética, Gabriel, muito bem. Aqui é aquele caso em que eu tenho a voz passiva, seria como novos talentos musicais são buscados. Mas eu não tenho o agente da passiva, eu não sei quem que está buscando. Então, fica só o verbo e o pronome ali. Buscam-se novos talentos musicais. 2, voz passiva, e 5, sintética. Pode falar, Gabriel. Enquanto você põe sua dúvida, vamos ver a última aqui. Feri-me ao limpar a faca. E agora? Quem feriu quem? Agora sim, a 3, né? Voz reflexiva, porque fui eu que feri a mim mesmo. Isso. O eu, né, da frase. Porque a 3 não é passiva, é reflexiva. Só falando dessa última? Não, eu estou falando da passiva sintética. Essa é também. 2 e 5. Não, nada. Então, vamos lá recapitular aqui as respostas, né? Então, o primeiro é 1. Deixa eu ver se foi. O segundo é 2 e 4. O terceiro é 2 e 4. O quarto é 2 e 5. E o último é 3. Certo? Agora nós vamos para a página 35. Deixa eu ver aqui, que é só... Isso, 35, exercício 12. Olhem lá, na hora de estudo. Tem um trecho de um poema, Soneto de Separação, Vinícius de Moraes, página 35, exercício 12, tá? De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. E aí aqui, observe o uso da voz passiva sintética no primeiro, terceiro e quarto versos dessa estrofe. Ao optar pelo uso desse recurso linguístico, que elemento o poeta busca destacar? O sujeito paciente ou o momento doloroso da separação? Então, a gente tem lá, fez-se o pranto, fez-se a espuma e fez-se o espanto. O que ele quer destacar aqui? O que vocês acham? Um poema, né? O que ele quer destacar? Isso, o momento doloroso da separação. Agora vamos para o caderno de atividades, que aqui só tem essa de vozes verbais. Caderno de atividades, página 5.
E vocês têm um quadrinho lá na página 3 que tem as vozes verbais: ativa, passiva, reflexiva, analítica e sintética, tudo bonitinho. E embaixo tem como é que funciona, né, a correspondência entre elas, tá? Então, vamos lá, página 5, exercício 6. Acharam? Me deem um ok aí. Caderno de atividades, página 5, exercício 6. Ok? Então tá. Aí, ó, FUVEST, questão de segunda fase da FUVEST. Então, eles pegaram uma propaganda antiga, que dizia assim: décadas atrás, vozes bem afinadas cantavam no rádio esta singela quadrinha de propaganda. As rosas desabrocham com a luz do sol, e a beleza das mulheres com o creme Rugol. Os versos nunca fizeram inveja a Camões, mas eram bonitinhos, e sabe-se lá quantas senhoras não foram atrás do creme Rugol para se sentirem novinhas em folha, rosas resplandecentes. Gostaram do creme, né? Um nome bonito, Rugol. Então, aqui, sabe essa primeira frase? Ah, é, isso aí. Vocês estão aí beirando a FUVEST. Na primeira frase, que diz assim, décadas atrás, vozes bem afinadas cantavam, troque por ainda hoje, tá? E depois nós vamos tornar em voz passiva. Mas primeiro vamos deixar do jeito que tá na voz ativa e vamos trocar por ainda hoje. Se a gente escrevesse ainda hoje, vozes bem afinadas, como é que ficaria esse verbo? Cantam, exatamente, cantam, porque eu teria que passar para o presente, né? Se eu estou falando hoje em dia, então, ok. Vozes bem afinadas cantam no rádio esta singela quadrinha de propaganda. Só que agora eles pedem para passar para a voz passiva. Então, primeiro eu coloco no presente, depois eu vou passar para a voz passiva. Então, ainda hoje, vírgula, fica igual, não muda, certo? Só que agora, como é que eu vou escrever essa frase na voz passiva? Cantam está na voz ativa, Gabriel. Pensa o seguinte, você está colocando as vozes bem afinadas, cantam. O meu sujeito está realizando a ação. Então, você está na voz ativa. A Giovana colocou foram cantadas. Giovana, nós temos que ficar no presente. Não pode ir para o passado. Ele pediu para passar para o presente, depois para a voz passiva. Vamos lá. Vamos ver quem acerta aí. FUVEST, gente. Vamos lá passar para a segunda fase da FUVEST. Júlia, cantam, está na voz ativa. Mesmo que você inverta a ordem, ela continua na voz ativa. Cantaram voz ativa no passado. A voz passiva é construída pelo verbo auxiliar mais o particípio. Vocês não podem esquecer. É cantado, agora estamos esquentando aqui. É cantado, mas elabora essa frase aí, Júlia, toda. É cantada, isso, Gabriel. Estou esperando só a frase inteira agora. Ué, por que vocês estão mudando? Tem que ser é cantada. O que é cantada?
Por isso você tem que pensar na frase inteira. Ó, eu tenho que pôr o meu complemento para frente, né? Então, vamos lá. Depois do verbo, eu tiro um pedaço. Ainda hoje, esta singela quadrinha de propaganda é cantada. E agora, o que falta? Não, se é esta singela quadrinha de propaganda, tem que ser no singular. É cantada no rádio, falta só um pedaço. Por vozes bem afinadas. Aí, o Gabriel conseguiu. Então, eu vou pegar lá o finalzinho, né? Esta singela quadrinha de propaganda é cantada no rádio por vozes bem afinadas. Então, pensem assim, antes estava no plural porque eu estava com o sujeito ativo. As vozes eram que cantavam. Agora não. Agora o meu sujeito se tornou a singela quadrinha de propaganda. Depois de anos tentando. Então, vou colocar aqui a resposta de novo, completa, tá? Ainda hoje, esta singela quadrinha de propaganda é cantada no rádio por vozes bem afinadas. Beleza? Vamos lá. E aí a B, que é só porque eles não vão deixar passar sem uma interpretação aí, né? Que expressões da quadrinha justificam o emprego de novinhas em folha e de resplandecentes no comentário feito pelo autor do texto? Então, naquelas linhas abaixo, ele fala assim, sabe lá quantas senhoras não foram atrás do creme Rugol para se sentirem novinhas em folha, rosas resplandecentes. Então, aqui da música ali, ele associou isso. Isso, por causa do desabrocho. Matou a charada assim na lata, Gabriel. O desabrocho, novinhas em folha, né? Rosas, novinhas em folha, que acabaram de desabrochar. E o resplandecentes, a que se refere? A luz do sol, perfeito, ó. Aí já é mais difícil? Não. Eu ia fazer mais uns, mas nós já estamos aqui no horário, gente. Marquem aí para vocês fazerem para treinar. Na página 6, a 7, a 9 e na página 9, o exercício 16, tá? São mais complicadinhos, porque os exercícios aqui já são assim, tipo, você aprende o conteúdo e já vai direto para a segunda fase da FUVEST, entendeu? Não tem um treininho médio no meio, você já tá sabendo. Então, assim, vamos treinando. Eu vou ver se trago uns exercícios depois para a gente fazer uma coisa mais devagar, assim, para pegar o jeito de transformar na voz ativa para voz passiva, da voz passiva para voz ativa, para ficar mais tranquilo, tá? Nós temos 1 minuto. Dúvidas, vocês podem falar.